Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Zoom Digital, vídeo sobre impressão 3D. Quero falar com vocês sobre como eu utilizei inteligência artificial para criar uma calculadora para a gente poder ver ali os custos da nossa impressão 3D. Isso é muito importante, principalmente para quem quer colocar suas peças para vender e não quer ficar toda hora ali fazendo ajuste ou então fazendo cálculos muito complexos. Você joga no sistema e ele já te entrega. Pessoal, essa aqui é uma versão 2.0 da minha calculadora de precificação para impressão 3D e é muito simples de você utilizar e de você programar. Eu tô aqui com a tela do meu computador aberta porque a gente publicou lá nos nossos Reels, né, recentemente, e aí vários de vocês disseram que queria um tutorial de como montar esse sistema aqui para impressora 3D. Então a gente tem aqui o vídeo, essa calculadora revoluciona a precificação de impressão 3D, então muita gente pediu tanto o link, né, que vai estar disponível na descrição desse vídeo, assim como eu utilizei a inteligência artificial para desenvolver esse programa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é mostrar aqui para vocês o que tem a nossa calculadora, né, que eu acho que é muito importante a gente entender, né, e ver o que é principal, que é como que eu quero que o meu sistema funcione, o que que eu preciso de funcionalidade nele. Cada um vai ter a tua especificidade e com o que eu vou passar aqui para vocês, eu quero mostrar como criar esse programa. Bom, pessoal, eu tenho aqui, né, Live Preview, como vocês estão vendo, a minha calculadora de impressão 3D. Eu posso até clicar aqui em compartilhar. Ele vai criar um link para mim, esse link que vai estar disponível aí para vocês. E aqui nessa tela a gente consegue ver de forma até ampliada a nossa calculadora. O que que eu coloquei aqui nela, o que que eu quero que ela tivesse, né? O nome do projeto, que aí eu consigo, estou imprimindo aqui, por exemplo, um exército de Papais Noéis. Então, botar aqui Papai Noel. Quantidade de peças finalizadas. Na impressão que eu estou fazendo agora, embora seja uma impressão direta, uma impressão única, eu vou ter ao final dela algo em torno de 15 a 19 peças individuais, né? Depende ali da perda que eu vou ter ao final dessa impressão. Se eu tiver, mas acredito que não. Então vamos supor que eu tenha no final 19 peças. Isso é muito importante porque a gente tem o custo de uma impressão como um todo, né? O custo da mesa, e a gente tem o custo unitário de cada peça, né? A gente consegue precificar. Felipe, mas não é simplesmente eu pegar e dividir. Se eu estou tendo R$30 de custo aqui nessa mesa, se eu vou ter 20 peças ali prontas ao final, é só eu dividir para saber o custo de cada uma? Mais ou menos, não necessariamente é assim. E eu vou te dizer por quê. Quando a gente tem, porém, principalmente aqui que eu estou utilizando o sistema do AMS, a gente tem a purga, a gente tem o gasto em relação à troca de filamento, né? E aí, se eu imprimir uma peça ou imprimir 20, o custo da troca ali vai ser o mesmo. Inclusive o tempo, considerando ali o tempo que a minha impressora leva para calibrar o fluxo, para calibrar a mesa, para fazer todas as calibragens, se eu imprimir peça por peça, eu vou ter um custo específico. Se eu imprimir uma mesa com várias peças, eu vou ter um custo por peça menor. Por isso que é importante a gente conseguir entender quantas peças a gente produz com uma mesa, né? Então o preço é sim diferente. Até porque imagine a seguinte situação, se aqui eu tenho a impressão de 20 Papais Noéis distintos, se a pessoa vai falar, Felipe, eu quero só um, né? E aí se eu imprimir só um, com certeza eu vou ter um custo maior do que se eu imprimir 20, né? Então, eu vou colocar aqui a quantidade de peças. Peso total. Gente, peso total é bem simples, basta colocar aqui quanto que eu vou gastar, quantas gramas de filamento eu vou gastar naquela impressão. Vamos supor que eu gaste aqui 300 gramas e o tempo total que a minha impressora vai levar. Nesse caso aqui, nessa peça específica, ele vai levar algo em torno aí de 18 horas para finalizar. Então, colocando aqui os 18, e a calculadora já me dá automaticamente o preço do projeto completo, já que são 19, vamos arredondar aqui para 20, vamos supor que sejam 20 peças, ele já me dá o custo por unidade, né? Ele me dá quanto que eu teria de lucro, e quanto que seria o custo final ali para o meu cliente. Olha que bacana. Ele me dá aqui o lucro, considerando que eu venda todas as peças ali por R$126, seria de 100%. Felipe, de onde que é esse 100% de lucro? Ele está aqui, olha. Lucro desejado, 100%. Né? Então, eu programei para que eu tivesse ali o lucro de 100%. E aí, ele já me dá o gasto que eu vou ter de filamento, de energia, de desgaste da minha impressora, o risco. Vamos supor que dessa impressão de 20 personagens eu sempre perca
ali 2 pelo menos, então eu vou colocar um risco ali de 10% de perda. Isso tem que constar, né? Porque você está perdendo material e tudo mais. E outra coisa também que é importante a gente considerar é o desgaste da nossa impressora. Pessoal, o desgaste, ele pode ser um pouco relativo, tá? Você pode ter problemas com a sua impressora com poucas horas de uso de impressão, ou você pode passar ali horas e horas imprimindo e quase não ter custo. Eu, especificamente com a minha Bambolab A1 aqui, já troquei o noise, né? Já troquei o bico, já troquei o sensor de aquecimento do hot end, já troquei cabo PTFE, já troquei uma série de itens na minha impressora que obviamente me deu um custo a mais para continuar fazendo ela funcionar. E como que a gente estima esse custo? Com base no próprio preço da impressora, né? Tem um custo de manutenção, que são as peças que a gente troca ali constantemente, que são materiais de desgaste natural, e tem também o quanto a nossa impressora tem de expectativa de vida. Eu considerei para minha Bambolab A1 algo em torno de 4.000 horas de impressão. Óbvio que aqui é uma estimativa, ela pode imprimir muito mais. Essa impressora, principalmente se você manter a manutenção dela em dia, a tendência é que você consiga imprimir bastante com ela. Então, na época, eu paguei R$6.000 na minha Bambolab A1 com o AMS. Dividindo por 4.000 horas, a gente vai ter o custo de R$1,50. Ou seja, se eu fizer um projeto que vai me consumir 18 horas de impressão, em tese, eu estou atingindo ali, chegando próximo daquelas 4.000 horas de impressão. Então, se eu tenho esse percentual, eu tenho que calcular isso como margem de manutenção. Porque uma hora, né, pode ser com 1.000, 4.000 ou 10.000 horas de impressão. Uma hora, a tendência, a expectativa é que a impressora pare, né? Não sei. Então, a gente considera também o custo de desgaste. O risco, e aí essa impressora, o que ela faz? A gente coloca aqui também o custo que a gente teve no nosso material, no caso PLA, custos extras, porque eu posso muitas vezes fazer um chaveiro, fazer um imã, então vou precisar ter gasto com imã. Vou fazer um chaveiro, vou precisar da presilha do chaveiro. Se for brinco, então vamos supor que o imã me custou aqui R$10 para essa peça. Vou colocar aqui. Embalagem, vou enviar para os correios, vou ter custo com embalagem. R$10 a embalagem. Então aqui a gente já tem um cálculo completo, tanto de custos totais, né, de filamento. Aqui em casa, um detalhe importante que eu já compartilhei com vocês é que eu tenho energia solar. Então, na prática, de dia, eu não gasto com energia elétrica, né, quando ela está imprimindo de dia. Então, esse custo de energia aqui é somente para estimativa, né? Eu poderia até mesmo desconsiderar ela. Por isso que essa nossa calculadora, ela traz cada gasto de forma individualizada. Se eu quiser, eu posso considerar apenas o gasto do filamento, posso desconsiderar o gasto do desgaste, posso fazer da forma que eu quiser, né? E aqui no final a gente tem um raio-x visual, né? Dizendo quanto que eu gastei de material, energia, risco e extras. Eu posso também, pessoal, vir aqui e salvar, né, essa planilha. Ele vai salvar aqui no meu histórico. Então vamos supor que eu estou fazendo a precificação ali de vários itens, né? De vários itens. É o Papai Noel, é o boneco de neve, é o brinquedo ali que eu vou vender. Então eu posso ir adicionando aqui nessa minha planilha. Deixa eu só ver aqui. Ele adiciona, ainda que seja de forma repetitiva. E aí eu posso também exportar para CSV. Olha, já tenho aqui a exportação para CSV de forma direta. Olha, tabelinha feita, bonita, tudo organizadinho. Posso copiar para colar lá no Google Sheets, né, que é a planilha do Google. E uma coisa bem legal que eu coloquei aqui nesse sistema é a possibilidade de enviar para o WhatsApp, né? Então, se eu clicar, ele já me traz aqui o orçamento do Papai Noel no valor de R$152, né, que é o preço estimado aqui do projeto completo. Então, eu já consigo até mesmo enviar para o WhatsApp. Se eu vier em histórico, eu posso exportar toda essa tabela aqui para CSV também, e aí eu tenho o custo de todos os itens. Vocês percebem que aqui eu consigo otimizar muito, né, a minha precificação. E, obviamente, eu tenho a parte aqui de ajustes, aonde eu posso ajustar o meu consumo de watts. Isso vai depender muito da localização que você está, o custo da energia, o preço que você pagou na máquina, que vai interferir diretamente no custo por vida útil, que vai ver ali na questão do desgaste. Temos aqui o custo do quilo padrão, o lucro mínimo. Então, a gente tem vários ajustes pré-moldados. Então, resumo da história, o que a gente tem de funcionalidade nessa nossa planilha? E eu pedi para o próprio Gemini aqui trazer para a gente. Custo de material, energia, depreciação, custos extras, margens, margem de risco, lucro, preço unitário, entradas inteligentes, tempo,
peso, salvamento, histórico, envio para o WhatsApp, Google Sheets, gera o arquivo CSV. Então a gente tem todas as funcionalidades dessa nossa planilha. Por que isso é importante? Você pode querer uma planilha, um sistema que seja diferente do meu, que tenha algo que só você precisa. Então é importante a gente saber o que a gente quer que o sistema nos retorne. Então eu vou pegar, simplesmente vou copiar, abrindo o Gemini. Eu poderia até utilizar o ChatGPT também, mas eu utilizei o Gemini, que inclusive ele já me dá uma possibilidade de compartilhar essa aplicação com link, é bem legal. E aí eu vou vir aqui, vou colocar na parte de raciocínio, né, que é a parte mais avançada do Gemini para programação, é bem legal. E eu vou utilizar esse recurso aqui do Canvas, tá, gente? É muito importante selecionar esse recurso do Canvas. E vou colocar, quero que você crie um sistema com estas funcionalidades. E aí simplesmente vou colar, vou dar um Enter e vou esperar ele fazer toda a programação de maneira automatizada, né? Ele vai calcular os custos, ele vai me dar o sistema. A gente vai aguardar aqui o final e eu vou mostrar um sistema que eu estou fazendo somente com as características que eu puxei do sistema que a gente já lançou, tá? Da calculadora do Zoom Digital. Você pode, inclusive, pegar esses parâmetros e você mesmo mencionar ali para o Gemini, né? Para a inteligência artificial. Olha, eu quero um sistema que tenha isso, aquilo, quero que não tenha isso, de acordo com as suas necessidades. E aqui você percebe que ele já está criando código de forma totalmente automatizada aqui, olha. Então ele vai criar toda essa codificação. E o legal, pessoal, é que você pode utilizar isso aqui não simplesmente para fazer um sistema de controle da tua impressão 3D de custos, né? Você pode fazer um sistema de controle de estoque, né? Você pode fazer um sistema de controle de tempo de envio, né? Então você pode utilizar a inteligência artificial para criar os mais variados tipos de sistema, né? Perceba que eu consigo fazer isso sem nenhum conhecimento de programação. O que eu preciso ter de conhecimento é saber o que eu quero, que é muito importante, né? Saber o que eu quero que aquele sistema me entregue e depois também simplesmente pedir para a inteligência artificial. Ao final dele criar esse código, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui de Preview, que ainda não está habilitado para mim, justamente porque ele não terminou a linha de programação, né? As linhas de programação. Só antigamente, para a gente fazer um sistema desse aqui, era horas de programação, corrigindo erro. Eu fiz técnico de informática, aprendi Pascal, Delphi, Visual Basic. Cara, e era terrível fazer um sisteminha simples de uma calculadora ou de controle de estoque. Hoje em dia, com o comando, a gente consegue ter um sistema aqui que eu considero até mesmo avançado, né? Um sistema que, pelo que ele entrega, né, muito provavelmente te cobrariam bem caro para ter um sistema desse. Aqui ele já está finalizando o meu código, eu já posso clicar aqui em Preview, né? E você percebe que eu tenho todas aquelas funcionalidades aqui já prontas. Lembrando que eu não fiz nada, você vê que esse sistema está diferente daquele nosso original, né? Daquele que foi compartilhado lá com vocês. Ele utilizou, né? De acordo com ele aqui, ele utilizou uma formatação um pouco diferente, mas as funcionalidades estão aqui presentes, né? Vamos supor, Papai Noel. Vamos clicar aqui em Preview. Ele não está me permitindo, vou clicar aqui em Share e abrir ele de forma individualizada, igual eu fiz da última vez. E vamos lá. Papai. Ó, aqui ele está dando um erro, que ele não está me permitindo escrever, né? Eu coloco aqui, ele me permite escrever página por página. Letra por letra, né? Tempo de impressão. Aqui está funcionando a calculadora, mas eu vou colocar aqui para ele, ó, se tiver algum erro, por exemplo, aqui eu não estou conseguindo escrever direto. Eu digito uma letra e ele simplesmente parece que ele recarrega a página. Eu vou chegar para a inteligência artificial, eu vou ter esse painel aqui na lateral esquerda. Quando eu tento digitar diretamente, não consigo. Parece ter algum erro na hora de colocar os dados no sistema. Simplesmente eu vou dizer isso aqui para ele, ele vai analisar. Quando eu criei esse botão de WhatsApp, ele me apresentou diversos erros, tá, gente? Até eu conseguir esse formato aqui, né, aonde ele simplesmente pega o link do WhatsApp padrão e ele já abre a página do meu navegador contendo esse link, né? Então, eu apanhei um pouquinho até conseguir fazer esse ajuste de WhatsApp, de salvar, de exportar para o Excel.
E aí, se você quiser, o que eu vou fazer? Posso até disponibilizar o código, né? Diga aqui nos comentários se você quiser o código do sistema que eu fiz. De toda forma, o nosso sistema funcionando também está aqui no link da descrição. Aqui, olha. Isso acontece porque a função parseFloat, usada no código, tenta converter um número enquanto você digita. Se você digita 1, tenta escrever para 1.5. O sistema converte. Fiz a correção para permitir que você digite livremente. Então vamos ver se ele realmente corrigiu aqui. Vamos abrir novamente o sistema. Ao final ele salva, né? Olha, diz ele que removeu. Ainda não está corrigido, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não está corrigido. Não consigo digitar diretamente o nome do projeto em texto. E aí ele vai fazendo esses ajustes. Vamos aguardar ele raciocinar, a gente já volta assim que ele terminar. Aqui, pessoal, vocês podem até ver aqui pelo relógio, né? Dessa vez ele demorou um pouquinho mais. Ele fala, o problema é que eu havia definido as telas calculador histórico como componentes internos. No React, que é a nossa aplicação, isso faz com que a tela inteira seja recriada a cada letra. Por isso que quando eu digitava, ele recriava a tela novamente. E eu não conseguia continuar a digitação. Ele mesmo identificou o problema, né? É como que se fosse aqui um assistente, eu praticamente só estou dando as ordens para ele, falando que está errado, que eu quero de ajuste. E aí ele está reprogramando, eu consigo ver aqui em tempo real ele recodificando tudo. Quando estiver pronto novamente, ele vai habilitar o botão de Preview, né? Então, eu consigo simplesmente pedir para ele aquilo que eu quero, né? Eu peço a forma que eu quero. Eu considero que para uma calculadora de impressão 3D, aqueles componentes ali são essenciais para que a gente consiga ter um sistema completo e funcional, né? Novamente, você pode ajustar aí da forma como você bem entender no seu programa, colocando coisas que só você precise. Você pode até colocar ali uma questão de ordem, de pedidos, né? Pedido para fulano de tal, endereço, CEP... método de envio pelos correios, e aí no final você vai gerando aquele relatório. Uma coisa que é importante, gente, que eu não mencionei anteriormente, que esse programa aqui tem, de certa forma, algo que é um pouco negativo. Deixa eu só ver aqui, olha. Papai Noel, agora eu consigo digitar aqui livremente. Consigo colocar as horas de impressão, 18 horas, consigo colocar o peso do filamento, ele já vai atualizando aqui o custo que eu vou tendo de material, de energia, o risco, né? Ele vai me dando todos os custos aqui, inclusive com configurações pré-programadas. Posso clicar em salvar, já vai ter aqui no histórico. E aí, é nessa parte do histórico que eu quero fazer um alerta para vocês que, infelizmente, né, a gente ainda não tem uma conexão desse programa com um banco de dados específico. Ele é um programa que funciona todo ali ao vivo e ele não é salvo. Ou seja, se eu pegar e abrir novamente essa aplicação, deixa eu colocar aqui, essas informações que eu coloquei anteriormente vão sumir, né? Se eu abrir aqui a aplicação, colocar em histórico, ela não vai estar disponível novamente. Eu vou vir aqui em histórico, ele zera, né? Cada vez que eu abro a tela de navegação desse programa, a tela os dados vão sumir, justamente pelo fato de eu não estar armazenando isso num banco de dados de forma específica. E aí, tem um pulo do gato que foi essas planilhas que eu criei, né? Essa possibilidade da gente exportar os dados. Fiz todo o relatório, cataloguei ali todos os meus personagens, tudo aquilo que eu vou imprimir, eu posso simplesmente exportar como tabela, né? E aí eu vou ter aquilo dali de forma prática. Uma forma, não sei se você faz assinatura, né? Eu tenho aqui a assinatura do plano Pro, né? Do Gemini, algo em torno de R$ 99,00 por mês. Eu acho que vale muito a pena a quantidade de coisas que ele entrega para a gente, né, pelo preço e pela possibilidade da gente desenvolver os mais variados programas, né? Então, eu acho que vale muito a pena, ainda que a gente tenha ainda essa dificuldade, essa falta de conexão com um banco de dados específico. É claro que se você tiver um conhecimento mais aprofundado de programação, você pode pedir para ele definir toda essa linguagem, toda essa sistêmica, por exemplo, para um sistema PHP, que faça conexão com o banco de dados da tua hospedagem, né, que vai ter um grau a mais de complexidade, porque envolve até mesmo a contratação de um servidor de hospedagem, tanto para o seu site, que vai ficar o teu sistema como hospedagem do próprio banco de dados, do SQL, mas você vai ter algo fixo também, né? Você poderia pedir para ele ajustar e desenvolver um sistema com essas características e funcionalidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa calculadora. Quero abrir aqui a seção de comentários para você dizer se teve alguma dúvida, se tem alguma dúvida, né?
Quando vocês compartilham e dão ideias pra gente, é muito legal. Muita gente pediu esse tutorial de como criar esse sistema com a inteligência artificial. E eu já aproveito o engajamento aqui para poder pedir para você se inscrever no canal, para você não perder as nossas atualizações. Confere também os Reels, o nosso Instagram. É muito bom ter essa comunidade aqui de impressão 3D fortemente ativa. Meu nome é Felipe, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!